Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, que é o Josué Alves. E nesse vídeo nós vamos continuar a falar sobre o livro As 33 Marcas da Maturidade, tá? Esta é a parte 4 dessa série, e nós vamos falar aqui sobre mais 5 marcas da maturidade, ou seja, 5 características de uma pessoa madura. Nós já falamos sobre 15, ao longo das 3 últimas partes dessa série. E agora nós vamos falar da marca 16, a marca número 20, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, acompanha essa série. Se vocês gostarem, curtam o vídeo e compartilhem com outras pessoas, tá bom? Então, a marca número 16 de uma pessoa madura diz o seguinte: uma pessoa madura compreende a relação entre causa e efeito. Quando nós somos crianças, nós compreendemos muito facilmente a causa e o efeito, e essa relação entre esses dois elementos. Por exemplo, quando você é criança e tem uma panela lá no fogo, sua mãe está cozinhando, e daí você quer ir lá colocar a mão na panela, quer mexer em alguma coisa, e você vai e faz isso e acaba se queimando. Você percebe claramente que a sua ação, a causa de colocar a mão na panela ou no fogo, vai gerar o efeito de queimar você. Então você vai ser queimado, Então essa é a relação entre causa e efeito. Se você for brincar sem casaco, sem roupa de frio na neve, por exemplo, você vai sofrer com frio. Então essa é outra causa e efeito, Brincar sem casaco na neve vai produzir a dor do frio no seu corpo, tá? Porém, quando nós crescemos, às vezes nós esquecemos dessa relação entre causa e efeito. E daí nós praticamos os comportamentos que por vezes geram efeitos ruins e que nós não queremos para a nossa vida, e nós apenas nos justificamos esses comportamentos dizendo que não tem problema, que é só por um tempo. Parece que nós esquecemos voluntariamente dos efeitos. Então nós perdemos essa consciência da relação entre causa e efeito. Por exemplo, se você pensa o seguinte: toda noite eu vou comer aqui um punhado de biscoitos, E você cria esse hábito, que é um mau hábito, E com o tempo você vai ficar mais gordo, Você vai ganhar alguns quilos. Só que enquanto você está praticando o comportamento, você não se lembra disso. Você perdeu essa consciência da relação entre causa e efeito. Por quê? Porque você está concentrado apenas na causa, apenas no hábito de comer biscoitos à noite, que pode ser prazeroso, e aí você se esquece do efeito, da consequência, ok? Porém, a pessoa adulta madura, ela compreende essa relação. Ela sabe que se ela for andar sem casaco, ela vai sofrer frio. Se for um dia, um local que cai neve, ela vai andar sem casaco, vai sofrer frio. Se ela pôr a mão numa panela quente, numa água fervendo, ela vai se queimar. E essas são coisas simples, mas ela compreende também que se ela pratica, por exemplo, um exercício físico, ao longo dos meses, dos anos, sua vida vai melhorar, sua qualidade de vida vai melhorar. Se ela mantém uma dieta saudável, nutritiva, ela sabe que seu corpo vai ficar mais capaz, vai ficar com uma desenvoltura melhor, um desempenho melhor. Então ela compreende tanto os efeitos positivos quanto os negativos também. Ela compreende que toda noite ela come pizza, necessariamente, ainda que demore algumas semanas ou meses ou até anos, ela vai engordar, pode ter, a probabilidade de ter diabetes, mas consequentemente ela vai engordar. É algo natural, tá? E assim por diante com relação aos outros hábitos também. Então a pessoa madura tem essa consciência e compreende essa relação entre causa e efeito, ok?
Um exercício para você desenvolver esta marca de uma pessoa madura é você fazer o seguinte: liste pelo menos 3 áreas da sua vida que são importantes e escreva a causa e o efeito de algumas coisas, né? Por exemplo, na área da saúde, você pode colocar a causa: se eu praticar exercício físico 4 ou 5 vezes por semana, a minha qualidade de vida vai melhorar. Então essa seria um, o primeiro exercício, né? Com relação a outra área da sua vida, por exemplo, com relação à leitura. Se eu ler 30 minutos por dia, eu vou ter lido tantos livros por ano, né? Eu posso ler tantos livros por ano. Então você fez com relação a outra área. Faça isso com relação a 3 áreas da sua vida e coloque em prática. E você vai começar a desenvolver essa compreensão da relação entre causa e efeito. Tá bom? Vamos para a próxima marca. Marca de número 17. Uma pessoa madura é movida por motivação intrínseca, ou seja, motivação de dentro, não, uma motivação interior. Quando nós somos crianças, novamente, a nossa principal fonte de motivação é extrínseca, ou seja, fora de nós. Nós agimos bem, às vezes, por querer agradar os pais, agradar os colegas, para querer tirar boas notas, para querer que alguém chegue em nós, dê um abraço, né, dê um tapinha nas costas, diga: ó, você é muito bem, você é um menino muito bem comportado, você é uma garota comportada, você é muito inteligente, né? Então nós queremos essa motivação extrínseca, nós temos essa motivação extrínseca na infância. Quando nós somos adultos, nós ainda mantemos essa motivação extrínseca. Às vezes nós agimos, por exemplo, para ter um salário melhor, para ver nosso salário aumentar, nossas vendas subirem, para ter mais seguidores nas redes sociais, né? Então esses são alguns incentivos psicologicamente efetivos, porém são extrínsecos. E isso se mantém na vida adulta. Porém, a pessoa madura, a maior parte da sua motivação, e o autor fala aqui que seja pelo menos 51% da sua motivação deve ser extrínseca. E de uma pessoa madura é extrínseca a maior parte da motivação dele. Tá? É intrínseca, na verdade. A maior parte da motivação de uma pessoa madura é intrínseca, é interior. Ou seja, ela age no mundo, ela faz as coisas porque ela quer fazer aquilo por vontade própria e porque aquelas coisas estão em consonância com seus valores, com suas crenças, com o que ela acredita e com o que ela quer para a vida dela. Porque pensem comigo, se nós agíssemos exclusivamente por motivação extrínseca, seria muito fácil nós cairmos no problema de querer agradar todas as pessoas constantemente e fazer apenas as coisas que as outras pessoas querem ver de nós, e nunca nós faríamos o que nós realmente queríamos, né? O que nós realmente queremos. Então, isso, de uma certa forma, seria uma forma de se manifestar com a máscara, porque não seria nós mesmos. Nós estaremos apenas agindo de forma a manifestar o que os outros querem de nós, e não o que nós realmente queremos. Por isso, uma pessoa madura deve desenvolver essa motivação intrínseca, interior. Certo? Essa é a marca número 17. Próxima marca, número 18, é a característica de que o homem maduro ou a mulher madura possui um sólido senso de humor. Isso é um tanto inesperado, né? As pessoas ouvirem isso. Uma marca da pessoa madura é ter um sólido senso de humor, né? O que é que quer dizer isso e por que isso? Ele colocou uma frase aqui, ele escreve algo, o autor, muito interessante, que ele diz o seguinte: o homem carrancudo que nunca sorri
que é incapaz de rir de si próprio ou da vida, padece de um excesso de egocentrismo. Ele se leva muito a sério porque lhe falta um senso saudável de proporção. E ele cita aqui um livro também, do Rollo May, que se chama A Busca do Homem por Si Mesmo, em que ele fala sobre isso também, um trecho. E é o seguinte, isso quer dizer o seguinte: quando nós não temos a capacidade de dar uma risada de algo da nossa própria vida, de como nós somos tolos algumas vezes, da nossa própria ignorância, isso quer dizer que nós somos muito egocêntricos, né? Nós pensamos em excesso em nós mesmos, né? E apenas em nós mesmos. Uma pessoa madura, que tem um sólido senso de humor, ela consegue, por exemplo, ela deu, sei lá, ela está em uma conversa e ela falou algo, uma informação errada, né? Equivocada. E a pessoa corrige ela, e daí ela dá uma risada ali, isso mesmo, né? Se corrige ali na hora e tá tudo bem. Uma pessoa que é imatura, que não tem esse sólido senso de humor, a pessoa corrige ela vai querer justificar, tentar, tentar dizer todas as formas que aquela informação que ela falou é realmente verdade, mesmo que ela saiba que não seja, mesmo que os argumentos da outra pessoa confirmem que o que ela falou é errado. Ela não vai ter essa capacidade de se corrigir. Então, ter um sólido senso de humor é ser capaz de sorrir das tensões na nossa vida. É ser capaz de compreender que, por vezes, nós somos pessoas capazes, extraordinárias. Por outras vezes, nós somos ignorantes e somos completo tolo, né? E é isso mesmo a vida. É assim a vida. Ele fala que é compreender também que, por exemplo, nossas escolhas têm sérias consequências e, apesar disso, nós somos apenas um grãozinho de areia em uma imensidão do universo. Ok? É ter essa percepção de que, por vezes, nós somos bons em algo, em outras vezes nós somos maus, às vezes nós temos o conhecimento sobre algo, por outras vezes nós somos um total ignorante, né? E sorrir disso tudo, né? Dar uma bela de uma gargalhada disso tudo. Ter essa capacidade é uma característica de uma pessoa madura, certo? Essa é a regra número 18. E como que você, por exemplo, pode desenvolver, né, essa marca da maturidade? Um bom começo é você começar, por exemplo, a pegar um papel assim e escrever alguns pontos da sua vida que você é ignorante, né? Ou você é falho. Escrever ali alguns defeitos da sua vida, pensar naquilo e pensar que as pessoas têm defeitos também e dar uma risada nisso. É só em fazer esse exercício, eu acredito que já vai te ajudar a desenvolver essa característica, né? Desenvolver esse sólido senso de humor. E conforme você for vivendo, conforme as experiências forem aparecendo, por exemplo, em meio a uma conversa, você falou algo errado, e alguém te corrige, você dá uma risada, se corrige ali na hora e tá tudo bem. É ter essa capacidade, tá? Então esse é o sólido senso de humor. Marca número 19. A pessoa madura encontra ouro no lixo. Enquanto algumas pessoas elas trocam freneticamente de relacionamentos, de experiências, de posses, apenas porque aquele ardor, né, aquele fervor, frescor da novidade desapareceu, quando elas abusam, né, de um determinado objeto, ela usou por um tempo, perdeu a graça. Começa um relacionamento com alguém, passa 3 meses, perdeu a graça, eu vou trocar. Quando alguém faz isso, significa que esse é um sinal de que aquela pessoa é imatura, pelo menos com relação
aquela área específica dos relacionamentos. Uma pessoa madura é aquela que consegue encontrar o ouro no lixo. E ouro no lixo aqui significa as coisas que você já tem, as coisas velhas, né? Os velhos amigos, as velhas pessoas que estão com você, os velhos livros, as velhas posses, né? Uma pessoa madura, por exemplo, ele fala aqui, ele consegue encontrar uma boa sensação ao ser abraçado por sua esposa, que ele já está casado há anos. Ele consegue encontrar aquela alegria de conversar com um velho amigo, mesmo um amigo aí que você já tem por mais de 10 anos, por exemplo. Aquela pessoa que consegue, mesmo comendo diariamente ali um determinado corte de uma carne, ele consegue perceber o sabor da carne, a suculência da carne, tá? Ele consegue encontrar essas formas interessantes de explorar o que é velho, né, o que é antigo. Por exemplo, encontrar novas formas de explorar a cidade que você já mora há anos, né, talvez há décadas. Então, o maduro consegue encontrar ouro no lixo. Ele é capaz de manter as coisas familiares sempre frescas, sempre alegres, né? Ele sempre encontra uma forma de se alegrar e se satisfazer com o que ele já tem. É mais ou menos isso. E você pode fazer isso, você pode fazer um exercício, né, em relação a isso. Escolha três elementos da sua vida, por exemplo, nos relacionamentos. Se você é casado, você pode decidir a minha esposa ou meus filhos, né, que eu já tenho há anos. Em um momento ali de uma conversa ou de um momento de carinho, se entregue completamente àquele momento, né, aquele momento presente, e preste bastante atenção nos detalhes, né, no abraço da sua esposa, numa conversa com seus filhos, né, às vezes uma brincadeira com os filhos. Se concentre naquilo e perceba que realmente há motivos de se alegrar com aquilo. E há uma satisfação nessas coisas também, tá? Então encontre três âmbitos da sua vida, né, escolha três âmbitos e comece a realmente encontrar o ouro nessas coisas antigas, nessas coisas que você já tem, nas suas posses, nos seus velhos amigos, na sua velha cidade, né? E na sua esposa de anos. Já tem anos que você está com ela. Então encontre essas alegrias. Essa é a marca número 19. E a última marca que nós vamos falar nesse vídeo é a marca do número 20, tá? Lembrando que esse livro tem 33 marcas, então falta mais 13, certo? Essa é a marca número 20. Esta marca diz que uma pessoa madura, ela vive com um senso de vocação, ok? O que é vocação, né? Ele explica aqui. A vocação vem do latim, que significa vocare, que tem um significado de chamar, né? Um chamado para algo, como se fosse uma voz convocando você para realizar alguma coisa, para um propósito específico só seu, e que ninguém mais pode realizar aquele mesmo chamado por você. É seu, ok? Cada pessoa tem a sua vocação. E ele fala que a pergunta mais profunda com relação à vocação não seria o que eu deveria fazer na minha vida, né? Será se eu deveria ser advogado? Será se eu deveria ser médico, né, pedreiro? O que eu deveria ser? A pergunta mais profunda não é essa, apesar de estar relacionada também com a profissão. Mas a pergunta fundamental que ele fala, e a mais difícil aqui, e ele cita até outro autor, o Parker Palmer, ele fala que a pergunta mais profunda é: quem sou eu? Qual é a minha essência, né? Quem sou eu? A que lugar eu pertenço? E o que eu posso fazer com relação ao lugar que eu estou inserido? Com relação à minha situação atual, né? Qual é o meu valor nessa situação, nesse lugar, nesse momento? O que eu devo fazer? Ok? Então, há coisas que nós precisamos fazer e que ninguém mais pode fazer, porque aquela
situação, é aquele local específico, é aquele tempo específico que nós estamos inseridos, que nós precisamos realizar esse dever. E para realizar esse dever, nós precisamos dominar as habilidades relacionadas com aquilo que nós devemos fazer. Interessante que ele fala que a vocação não é apenas com relação ao aspecto profissional, mas também com relação aos relacionamentos. Por exemplo, o casamento é uma vocação, a amizade é uma vocação e a paternidade é uma vocação também. Então, por exemplo, no âmbito dos relacionamentos, digamos que você se tornou pai, né? Então você é pai agora. Para você realizar bem a sua vocação de ser pai, que ninguém mais pode realizar por você, pois são seus filhos, você deve dominar as habilidades referentes a ser pai. E daí você vai buscar quais são as habilidades necessárias para ser um bom pai. Você vai talvez estudar coisas relacionadas à educação, ao cuidado dos recém-nascidos, à educação de crianças, né, a leitura, a como desenvolver filhos resilientes. Você vai estudar sobre essas coisas e vai tentar dominar essas habilidades para poder realizar a vocação da paternidade, a qual é uma vocação específica sua. E uma pessoa madura é essa pessoa que vive com esse senso de vocação. Ele fala, eu sou chamado para realizar isso. Algumas pessoas pensam, eu me tornei pai, tanto faz. Tem até pai que abandona os filhos, que eu não queria ser pai, então eu vou abandonar aqui a mulher com os filhos, deixo que os avós cuidem, ajudem ela com as crianças, eu não vou ver minha vida, né? A pessoa madura, ele tem esse senso de vocação. A caneta caiu aqui agora. Ele tem esse senso de vocação. Ele entende que eu fui chamado para isso. Se eu me tornei pai, eu fui chamado para isso. E agora eu vou dominar essas habilidades, vou dar o melhor de mim para realizar essa vocação. Esse é o senso de vocação que o homem maduro, a mulher madura tem. Então, essa é a marca de número 20. E ele fala aqui no finalzinho, para cada relacionamento que envolve duas pessoas, há um chamado único a ser descoberto, que é o seguinte: quem eu devo ser para essa pessoa e que papel eu devo exercer em sua vida. E com base nessas respostas, nós realizamos a nossa vocação nesse relacionamento específico, ok? Então essa é a marca número 20, é a última marca que nós vamos falar nesse vídeo. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, comente aqui qual a marca das que a gente falou hoje que mais te interessou e o porquê isso, tá? E a gente vai conversar aí nos comentários. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo.